Olá! A crise hídrica no estado de São Paulo é algo que tem causado problemas em muitos municípios. O sistema Cantareira, que abastece toda a região de Campinas, Piracicaba e a Grande São Paulo, já está com menos de 15% de sua capacidade, incluindo a reserva técnica chamada de volume morto. O rio Atibaia, que abastece 95% de Campinas, também está com uma vazão de um pouco mais de 4 milímetros cúbicos por segundo. Desde março deste ano, alguns especialistas defenderam o racionamento de água em uma reunião do consórcio PCJ aqui na Câmara Municipal. A Sanasa, empresa responsável pelo abastecimento de água em Campinas, tomou algumas medidas para a economia de água com o objetivo de evitar tal medida. Mas hoje, como está o abastecimento de água em Campinas? Não seria necessário racionamento para que a cidade não fique desabastecida? Quais as ações que estão sendo realizadas para que a população não fique sem água? São perguntas que o Questão de Ordem de hoje tenta responder com o presidente da Sanasa, Arli de Lara Romeu, e o vereador André von Zuben, do PPS, que é membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas. Eu começo com o presidente da Sanasa, Arli de Lara Romeu, que já esteve aqui no nosso programa em outras ocasiões, quando era vereador. Bem-vindo, Arli, e eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Inicialmente, a Sanasa fez uma campanha para que as pessoas economizassem água, inclusive com a possibilidade de denúncia e multa. Qual foi o resultado desse trabalho? Bem, eu quero, antes de mais nada, manifestar minha honra e uma alegria de participar agora do Questão de Ordem, viu, Mirna? Você é sempre muito gentil e, sem dúvida, é o assunto do momento. Quero manifestar também minha honra de estar aqui ao lado do nosso querido vereador André von Zuben, que é um grande parlamentar e, aliás, foi naquele evento que nós participamos que você ponderou lá uma série de coisas e que eu saí de lá para a gente estar identificando aí uma série de alternativas. Mirna, a crise está aí, a crise vai passar, mas as lições vão ficar, né? Graças a Deus, nós estamos trabalhando para passarmos por esse período difícil de estiagem. Na verdade, é a economia que a gente tem feito que tem afastado o racionamento. A população está respondendo ao apelo do poder público. Hoje nós temos uma economia em Campinas de mais de 20% de consumo de água potável. Sem dúvida alguma, é uma grande resposta, tá, a esse momento. Então, nós estamos confiantes que a gente vai conseguir atravessar esse período difícil. Por outro lado, a administração municipal, a Sanasa, o governo municipal aí na pessoa do nosso prefeito João Donizete, nós adotamos uma série de medidas de alto alcance, né? Como todos sabem, a Sanasa já ostenta hoje uma perda que é muito baixa, tá? 19,2%. Né? A média nacional é 38%, 40%. Né? Tem estados que se perde mais de 70% da água. É jogar dinheiro fora. Tá? Essa perda nossa de 19,2%, ela é uma perda que é a menor entre as cidades de grande porte. Campinas está em primeiro lugar nas cidades de grande porte, que ostenta essa percentagem. E nós estamos trabalhando para diminuir ainda mais isso. Nós estávamos substituindo cerca de 70 quilômetros ano de rede, né? E o prefeito determinou que a gente dobrasse isso. Nós estamos cumprindo essa meta, estamos trabalhando. E a nossa expectativa é que dentro de 4, 5 anos a gente consiga terminar essas obras e fazer toda essa substituição de rede de amianto, né? E com isso, essa perda deve abaixar ainda mais, né? Fala-se aí de 12, 14, 15%, né? Que é uma perda de países do primeiro mundo, né? Por outro lado, uma das providências também inéditas, importantes, é que nós aumentamos muito a utilização da água de reuso. É bom lembrar
que a nossa água de reuso, ela tem 99% de qualidade, de pureza dessa água, né? Eu imagino até que em muitos locais no nosso país se utiliza uma água com menor qualidade, né? Até para uso humano, né? Nós estamos já utilizando essa água para lavar praças, molhar canteiros de obras, canteiros de plantas e tal. E dentro de mais aí, eu quero crer aí uns 60 dias, nós estaremos entregando a primeira unidade de oferta e comercialização de água de reuso. Deve ser lá, é lá no Jardim Londres, lá perto da Pauliceia lá. O preço dessa água é muito barato, tá? É R$ 1,40 por 1.000 litros, né? A água ainda é um produto muito barato, tá? Então hoje a gente, para ter uma ideia, hoje quanto na torneira a gente paga por 1.000 litros? Tem uma média? R$ 2,80. R$ 2,80, tá? Metade do preço. Você compra então nos supermercados esses garrafões aí de 5 litros, viu? Você paga 8 ou 10 reais, 5 litros de água. A Sanasa vende 1.000 litros por R$ 2,80. É muito barato. Tá ok, então daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas medidas, mas antes vou dar aqui as boas-vindas ao vereador André Von Zuben, que tem participado com a gente até de outros programas sobre esse tema. Trouxe essa semana o IAC aqui na Câmara, depois o senhor vai também falar um pouquinho sobre isso, que falou sobre o impacto da falta de chuva também no setor agrícola, né? E só que antes eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, vereador, a gente falou dessa economia, das pessoas responderem ao apelo da Sanasa aqui em Campinas, o que resultou uma economia de 20%, mas em termos de lei, não seria necessário uma lei que pudesse até dar um desconto na conta de água para quem economizasse um pouco mais? O senhor acha que esse é o momento ou não? Isso vem sendo discutido já há algum tempo, junto ao governo, no sentido de verificar qual que é a melhor estratégia. Primeiro, isso tem que ser uma lei que parta do Executivo, porque significaria uma renúncia de receita, isso só o Executivo pode formular. Mas a Sanasa, ela tem uma peculiaridade muito grande, porque ela tem um custo de captação muito alto, né? Nós estamos, sempre quando se fala disso, se compara muito com São Paulo, que adotou uma medida parecida. Mas São Paulo capta água diretamente das represas do Cantareira, que são águas de altíssima qualidade, que quase não precisa usar produtos para a sua purificação, então eles conseguem ter um custo mais baixo, consequentemente podem oferecer esse desconto. Coisa que a Sanasa não. A Sanasa capta a água direto do rio, ou seja, não é de reservatório, uma água que vem já muito poluída de cidades a montante, né? Ou seja, cidades que estão acima da área de captação da Sanasa e, consequentemente, uma água que precisa de um bom tratamento para que atinja o nível de pureza exigido pela Sanasa, que é um dos mais altos níveis de pureza do país. Então, isso é uma coisa que diferencia. Então, portanto, a discussão que teve junto à Sanasa, junto ao governo municipal, foi no sentido de que não caberia para a cidade tomar uma medida como esta, uma vez que isso inviabilizaria a própria manutenção da Sanasa, que é fundamental nesse momento. Mas é importante que se diga que, mesmo não sendo aplicada essa medida, com as ações que a Sanasa desenvolveu, com a campanha de economia, nós já estamos atingindo esses índices que ele acabou de relatar de 20%, que em muitos casos são maiores do que a capital conseguiu oferecendo desconto. Então, isso demonstra que não é só com esse tipo de medida que você atinge o objetivo, qual seja, reduzir o consumo de água para enfrentar a crise. E a Sanasa vem conseguindo com medidas de divulgação, de economia, de troca de rede. Então, são ações que nós entendemos que não teríamos necessidade de lançar mão disso, porque ela já vem sendo alcançada e também porque criaria uma dificuldade muito grande para a manutenção da Sanasa. Ali, a gente falou primeiramente dessa economia de 20%, e naquele momento, essa economia que nós tivemos, ela se dá mais por conta da conscientização da população ou por medo de multa ou por meio de denúncias? Como vocês conseguiram medir isso? Olha, duas coisas. Primeiro, que a população hoje está muito mais conscientizada. A população
sabe que a água é um produto muito precioso, né? E que também nós estamos vivendo aí um período de inverno, tá? Então, quem tomava 2, 3 banhos hoje toma 1, né? Então diminuiu também o consumo nesse período. Mas pelo comportamento da população, mudou. Mudou no sentido de que a população hoje sabe, né? Há uma fiscalização, há uma conscientização generalizada, né? A Sanasa tem 2 programas muito fortes, que é o Sanasa na Escola. A Sanasa leva as crianças e adolescentes às nossas unidades. Isso é feito o ano todo, viu? Isso é uma grande ação, né? E isso tem conscientizado aí. Também promove peças teatrais, enfim, uma série de atividades. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que não é a punição, tá? Nós preferimos, optamos por desenvolver um trabalho de conscientização, de mostrar que é um bem precioso e que cabe a todos nós, né, em benefício da população toda, economizarmos. Isso vem ocorrendo efetivamente. É fato que no período de inverno também contribuiu para diminuir o consumo. E quando a Sanasa esteve aqui na Câmara em março desse ano e apresentou aquele plano de contingência, foi afirmado que só teria racionamento em caso de termos menos de 4 milímetros por segundo. Já tivemos casos em que a vazão foi menor que isso, estivemos às portas de um racionamento. Como está a situação? Estivemos próximos, viu? Mas nunca atingimos esse limite, porque nós falávamos que era 4, mas quando nós tínhamos um consumo maior. Agora diminuiu o consumo, entende? Nós temos consciência e nós não vamos comprometer a vida do rio, tá? Isso está fora de cogitação. Então, enquanto for possível captar a água sem comprometer, a Sanasa nós vamos indo em frente aí, vamos atender a população, já que a população está respondendo. Comprometer o rio em que situação A fauna, né? Quer dizer, comprometer, quer dizer, não pode secar o rio. Tem uma margem. Ainda tem uma necessidade que é chamada de vazão ecológica, ou seja, além do que é captado, uma hipótese, Campinas não pode chegar e captar toda a água que tem no rio, porque senão ela mata o rio abaixo, né? A jusante que se fala. Então, porque aí faltaria para a própria manutenção do rio, dos peixes, de toda a vegetação, e também as próximas cidades que também se utilizam dessa água. Então, essa vazão, que é chamada de vazão ecológica, a Sanasa tem que preservar. Então, é isso que ele está querendo dizer. A Sanasa, em nenhum momento, vai fazer uma retirada de água que possa danificar, que possa prejudicar o próprio rio, que é um rio precioso, não só para Campinas, mas para toda essa região. Inclusive, vocês tiveram um cuidado que a gente teve aí, parece que abruptamente se diminuiu essa vazão, e aí a Sanasa, eu lembro que foi muito divulgado, fez um voo junto com o DAE para ver o que estava acontecendo. Vocês tiveram já o resultado, que vocês puderam constatar? Constatou-se que tem cerca de 100 sitiantes, viu, que estão utilizando irregularmente. Isso já foi levantado, já foi constatado, e encaminhado um relatório aí para o Departamento de Água e Energia Elétrica. Cabe a eles agora apurar, né? Eu gostaria também de dizer aos telespectadores, viu, e a vocês, que nós fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, viu? Isso é maravilhoso, isso é pioneiro isso, né? Mais um pouquinho a corporação usará água de reuso, né? Enfim. Essa água de reuso, ela vai ficar disponibilizada como? Para os bombeiros, no Nós caso. vamos levar essa água até essas unidades, tá? E o consumo é grande, é enorme, porque não é só para incêndio, eles utilizam muito, o consumo é muito grande. Também nós estamos ampliando os nossos reservatórios, isso vai aumentar em mais de 65% a nossa capacidade de reservação, onde a gente já tem pontos instalados. Isso nas ETAs? Isso, não, nada a ver, isso na cidade, toda. na cidade. Tá. Isso, viu?
E outra, resumindo, são caixas d'água que Isso, vão aumentar. isso. Significa dizer o seguinte, se acabar a água, a capacidade da cidade de suportar um pouco mais de tempo Isso. até que se volte a ter condição de captar. Isso é muito importante para dar essa segurança. Sim, agora quando a gente pensa nessa crise, e o senhor falou, olha, vai ficar muita lição disso tudo. Campinas já pensa em ter um reservatório municipal, ou a gente vai ficar dependendo realmente da construção desse reservatório regional que o governo do estado anunciou? Como ficou essa situação? Então, Mirna, é o seguinte, nós estamos neste momento com uma PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse que está aberta aí na praça, para que empresas, grupos interessados façam um estudo, né, da viabilidade de nós construirmos aqui um reservatório na área de Campinas. Não é fácil isso, né? Os entendidos aí até hoje não viram nenhuma alternativa de ter em Campinas uma bacia onde se pudesse ter aí um reservatório com uma capacidade que valesse a pena, quer dizer, de investimento, né? A grande alternativa são os 2 reservatórios aqui de Amparo e Pedreira, né? Esses sim vão ser a solução definitiva aí, que são 6,5 metros cúbicos por segundo, né? Uma extraordinária capacidade. Ontem nós estivemos em São Paulo, eu, o diretor técnico da Sanasa, o Marco Antônio, e o Rogério, que é o secretário do Verde, né? Estivemos lá e vimos, isso já está contratado, já está definido, o projeto técnico está em fase final e o governo já decidiu em construir esses 2 reservatórios, né? O total disso aí é um investimento de cerca de R$1 bilhão, tá? É um projeto que deve ficar pronto aí, acho que em 3, 4 anos. Isso é a solução definitiva. Não obstante a isso, nós vamos esgotar esse assunto, se em Campinas seria possível nós termos aí um reservatório. De qualquer forma, né, acho que essas medidas de ampliar a utilização da água de reuso, né, de diminuir a perda, tudo isso vai ter um impacto muito forte, muito positivo aí, no sentido da gente ter mais água, disponibilizar mais água para atender o crescimento da cidade. Por exemplo, a nossa parceria com o Aeroporto Internacional de Viracopos, né, já está aprovada e nós vamos levar água de reuso até o aeroporto. O consumo é extraordinário, é enorme o consumo que vai ter de água de reuso no aeroporto. Sim. Então, daqui a pouco, como a gente tem que ir para o intervalo, a gente vai fazer o seguinte, no próximo bloco ali, e André, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da água de reuso, para tirar mitos e verdades sobre o uso, o que pode ser feito, como é produzida essa água em Campinas, tá bom? Mas isso vai ser já já, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Criada com o objetivo de expandir os limites da cidade, a Rua Proença ganhou importância por ligar o centro a bairros tradicionais de Campinas. A partir da década de 30, a rua passa a ter uma maior importância com a implantação da linha 12 do bonde elétrico. Atualmente, a via continua sendo importante para o transporte municipal, sendo utilizada por vários ônibus circulares. O nome da rua é uma homenagem ao fazendeiro Antônio Manoel Proença. Nascido em Santos em 1833, o fazendeiro morreu em Campinas em 1904. Ele foi diretor da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e da Companhia Campineira de Iluminação. Antônio Manoel Proença também foi o responsável pela construção do Teatro São Carlos e do Hospital Irmãos Penteado. Devido à pavimentação da Rua Proença, o cenário local perdeu uma represa, formada pelo Córrego Proença, também conhecido como Córrego Lava Pés. O riacho, que nasce próximo à Universidade Paulista Unip e segue até a Avenida Norte-Sul, tinha as águas represadas onde hoje está a rua. Atualmente, o córrego está canalizado. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje trata das medidas que a Sanasa está tomando em relação à crise hídrica em nossa cidade, para que Campinas não fique desabastecida. E o vereador André Von Zuben quer fazer algumas considerações a respeito dessa possibilidade de Campinas ter um reservatório municipal, vereador.
Então, eu queria só fazer alguns esclarecimentos a respeito da fala do presidente da Sanasa, Arli. Essa figura da PMI foi aprovada esse ano aqui em Campinas, então eu queria só aproveitar e valorizar um pouco o trabalho que foi desenvolvido aqui pelos vereadores, uma proposta do Executivo, que foi rapidamente aprovado, e que possibilita a Sanasa estar fazendo isso. E aí, explicando para o telespectador, é que a PMI é como se fosse uma PPP. PPP só já conhece um pouco mais, que é uma parceria público-privada, ou seja, quando o governo faz uma parceria com uma empresa para desenvolver um projeto. Nesse modelo que foi aprovado esse ano aqui, então é a primeira vez, talvez, que esteja sendo usado, coisa nova, aprovado aqui na Câmara no primeiro semestre, em vez da prefeitura apresentar o projeto, as empresas apresentam o projeto e se a prefeitura concordar, aí ela abre uma licitação. Então isso ajuda a agilidade e também diminui o custo do projeto, porque eles vão pôr, se eles fizerem o projeto e a gente não concordar, eles perderam dinheiro, mas não tem perda de dinheiro público. Então, uma coisa muito importante, eu queria só valorizar o trabalho dessa casa, que o prefeito Jonas mandou no começo desse semestre, e no mesmo semestre nós aprovamos para poder, obviamente não é só para isso, serve para várias coisas, mas talvez isso possa ajudar a Sanasa nesse momento. E sobre o reservatório, que também eu sou muito questionado a respeito, por que não tem? Porque para você ter um reservatório, você tem que ter uma condição geográfica, ou seja, tem que ter uma bacia que tenha capacidade de armazenar um grande volume. Não adianta falar assim, tem um pasto aqui. Não é. Não, é justamente esse projeto que está sendo estudado por empresas que vão, se acharem um lugar, eles vão apresentar para a Sanasa vai avaliar. Mas até então, aparentemente, mas não porque temos. Campinas não tem áreas com essa característica de vale que consiga armazenar água, diferente do Cantareiras. Quem já foi no Cantareiras vê, ele está no meio das montanhas lá e é onde consegue manter água. Se você faz numa área muito aberta, você não consegue armazenar do jeito que se deve e ele acaba abrangendo uma água muito grande que fica economicamente inviável, porque você tem uma região densamente povoada. Então, só queria esclarecer isso, porque às vezes parece, por que não fez ainda? Parece que é má vontade. Exatamente. Agora, não está descartado, mas não, se fosse fácil já teríamos recebido a proposta, mas é importante dizer que estamos aguardando uma proposta, porque se tiver uma área que tem essa capacidade, com certeza, e aí eu já queria manifestar a minha opinião, eu acho que Campinas tem que ter. Se tiver a possibilidade técnica, mesmo que isso tenha um custo, que eu sei que não é fácil levantar recursos, mas vamos atrás dos recursos, porque eu acho que Campinas tem que ter, se for possível. Se não, vamos, obviamente, lançar mão desses reservatórios que o governo do estado pretende fazer. No nosso caso, a gente se utilizaria mais do de Pedreira, que é aqui do Rio Jaguari, né? Tendo a interligação, né, até a nossa captação aqui. Então, a gente quer muito que isso aconteça, mas depende dessas condições técnicas, como o presidente Arli falou. Agora, Arli, a gente vai tentar nesse bloco explicar um pouquinho melhor para quem está em casa o que é a água de reuso, quem pode usar, em que situação ela pode ser usada e hoje como a Sanasa produz essa água. A água de reuso é uma água de esgoto, tá? Que é tratada e que ela pode ser consumida em 1001 utilidades, à exceção do consumo humano, né? E animal também, sedentação, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos 2 estações maravilhosas, ficam lá na região do Campo Grande, lá perto do Parque Floresta. Chama EPAR, né? EPAR, Estação Produtora de Água de Reuso. Essas 2 estações devem serem entregues agora pela administração, agora no segundo semestre, e elas já estão, uma delas está produzindo muita água, uma parte dessa água está indo para o rio e outra nós estamos oferecendo como água de reuso. Ela detém 99% de pureza. Mas é diferente de estação de tratamento de esgoto. Por que vocês devolvem uma parte para o rio? Então, veja, a EPAR, ela tem uma característica muito própria, que ela usa membranas, tá? Ela não tem produtos químicos, né? Então, é uma tecnologia de primeiro mundo, super avançada, viu? E que proporciona essa qualidade excepcional aí da água. Vem da Europa, inclusive. É uma tecnologia super sofisticada, viu? E que proporciona a qualidade dessa água. Na verdade, é uma coisa que nós precisamos compreender, que essa crise vai demonstrar a necessidade da gente completar o ciclo da água. O que é o ciclo da água? A mesma água que hoje se vai para o esgoto, né? Mais um pouco nós vamos tomar essa água
E a tecnologia tem condições de assegurar que essa água é tão boa, tá? Tanto quanto antes do consumo dela. É isso que tem que acontecer. Né? Porque ela é devolvida para o rio e volta para a gente novamente. Né? Então, isso já está acontecendo em vários países e é onde a gente vai ter que chegar. Né? Não tem cabimento, você usa a água, né? Trata dela mal e joga no rio. Né? Então, esse ciclo vai acontecer. Né? E hoje essa água da EPAR está sendo utilizada onde? Tem países que estão bebendo água do esgoto, quer dizer, do esgoto tratado, que a água voltou a ser potável. Né? Então é isso que a gente tem que chegar nesse momento, e vai acontecer. Essa crise que o pessoal, todos nós estamos vivenciando, não é só no Brasil, agora, essa semana a Califórnia está multando lá R$1.000 lá do jeito de lavar o carro e tal. Então, o que nós temos que compreender, ela é cíclica, né? No nosso caso aqui, se fala em 3.000 anos, 80 e tantos anos que isso não acontece e tal. Então eu acho que a crise vai passar, mas vai deixar aí lições profundas aí nos governantes, nos gestores e na própria população. Hoje, essa água da EPAR, ela está sendo utilizada onde? Nós temos uma parceria com a secretaria do Paulela aí, do secretário Ernesto Paulela, né? Caminhões-pipas vão lá, recolhem essa água e se utiliza essa água para diversas utilidades, de molhar praças, lavagem, uma série de utilidades. E nós estamos também disponibilizando a venda dessa água. Né? Os interessados devem procurar as nossas unidades de serviço, que nós temos... O senhor falou que vai ser a venda lá na unidade no Jardim Londres, né? É isso na hora que nós tivermos com essa unidade já implantada lá, o que ainda não temos, mais um pouquinho a gente vai ter. Ela vai ser o quê? Um centro comercial ou uma central de abastecimento mesmo? Não, lá será uma central e lá nós edificaremos lá, construiremos lá um grande reservatório de água de reuso. Dessa água que vem da EPAR. Para exatamente. facilitar as empresas adquirirem essa água. Isso. Sim, agora, vereador, o Arli, que é presidente da Sanasa, também foi vereador aqui na Câmara, e eu não sei se o senhor lembra, a gente já teve aqui, o vereador André é o vereador de primeiro mandato, mas já foi secretário de habitação. Já tivemos aqui várias propostas de ex-colegas que falavam sobre água de reuso. Olha, a gente já teve aqui um projeto para utilização não potável de água em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacionais e demais imóveis residenciais. Tivemos outra iniciativa que obrigava postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras, empresas de ônibus, instalar equipamento de tratamento de reutilização de água. Todas essas propostas nunca foram para frente, né? No entanto, agora parece que a coisa precisa mudar. O senhor acredita que com essa crise, tanto o executivo quanto o legislativo tem que rever algumas questões no que diz respeito a vetar projetos como esse, ou mesmo a elaborar novas propostas que vão ao encontro dessa necessidade desses locais hoje usarem a água de reuso? Eu acho que o momento, como o Arli falou, é um momento que vai nos obrigar a rever muitos conceitos, inclusive aceitar coisas que muitas vezes em outros momentos não aceitariam. Então acho que é um momento apropriado para a gente poder legislar de forma a ter uma política pública para a preservação de água, para reuso. Eu só queria esclarecer uma coisa. Muitas coisas que se falam de reuso, por exemplo, de água da chuva, ou águas que são usadas que não estão contaminadas, mas podem ser usadas para limpar uma calçada, uma área, assim. Isso é uma coisa que você faz no próprio estabelecimento. A água de reuso, quando o Arli fala aqui, é uma água que passou por uma estação de tratamento. Então, que tem um selo, digamos assim, de qualidade, é outra coisa. Não só por ter qualidade, ele tem origens diferentes. Sim. Então, por exemplo, a água de reuso, quando a gente faz assim, Campinas tem que fazer todo o tratamento do esgoto, que nós estamos caminhando para 100%, que é uma das políticas da Sanasa, importantíssimo, o prefeito Jonas quer isso, e se Deus quiser nós vamos ter ainda nessa gestão. Essa água, isso aí significa o seguinte, a água, o esgoto, ele vai para a estação de tratamento, ela é tratada, ela chega num grau elevado de tratamento e é devolvida para o rio, para que a gente possa manter o meio ambiente. Então é uma coisa muito importante.
Quando a gente fala de água do reuso, ela passou por isso, só que essa estação é uma EPAR, que é isso. É uma estação que não só faz um tratamento básico, vou chamar assim, né? Ele não garante um grau de pureza, por exemplo, de 80%, 85%. Ela garante um grau de pureza de 99%. Então, ela quase torna aquela água potável. Se você jogar um cloro lá, falar coloração, ela vai quase já ficar potável. Então, é um pouco diferente, ou seja, todas as estações de tratamento, elas fazem esse trabalho, não no grau de qualidade que uma EPAR faz e devolve para o rio. Mas com produto químico. Também com produto químico. A EPAR, ela usa por ser A de membrana. membrana, mas ela podia ser de outra tecnologia. Ah, sim. Então, isso é uma coisa. E que se espera, primeiro, ter todas as estações de tratamento, todo o nosso esgoto tratado, para a gente melhorar a água que vai para os rios. Quando ele fala de reuso, é assim, em vez da gente estar devolvendo para o rio, que hoje está sendo devolvido para o Capivari, que essas estações estão na bacia ali, do Capivari, elas seriam reutilizadas na própria cidade. Porque se a gente joga no Capivari, quem vai se usar as cidades que estão abaixo, né, a jusante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, numa empresa, numa casa, reutilizar água, que é água de chuva, ou uma água que você usou para lavar uma roupa, você reusar para limpar a calçada, para poder Lavar limpar o o quintal, ou até regar plantas, é diferente porque ela não vem da mesma origem, mas também ela está da mesma lógica, ou seja, a lógica de reaproveitar. Então, acho que, respondendo mais claramente a sua pergunta, eu acho que nós devemos sim buscar ter essas condições muito mais definidas, porque isso tem a ver com a questão urbanística da cidade, ou seja, o que a cidade vai exigir dessas empresas ou dessas casas, condomínios, e a outra é essa política que essa NASA está fazendo, que nós seremos a primeira metrópole a ter o tratamento de esgoto. Eu não sei se o vereador lembra que na legislatura passada foi discutido, inclusive, se por exemplo, projetos habitacionais, se eles já viriam já no seu projeto original com essa possibilidade de utilização de água de reuso. Então, Mirna, os técnicos da Sanasa, a Secretaria do Verde, Secretaria de Obra, nós temos falado sobre isso, né? Isso não é fácil, tá? Porque isso é caro, né? Encarece isso muito, projeto. né? Mas eu acho que nós devemos, né, estudar bastante com profundidade e ter um projeto piloto. Seria maravilhoso que Campinas tivesse um condomínio já com 2 instalações de água, com água de reuso, com captação de cisterna, enfim, tudo isso precisa ser feito, né? Mas não é fácil, isso é caro, né? O planejamento disso é uma coisa complexa, mas eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer. É possível isso, é uma tendência, precisa fazer isso, né? O aeroporto, por exemplo, né? Não se pensou nisso lá atrás. Podia ter 2 instalações lá, uma instalação para água de reuso, né? Então, quando agora está se falando na ampliação, é uma coisa que a gente já deve... é mais caro, mas a longo prazo isso vai compensar, né? E acho que é possível também novos condomínios serem planejados aí com uma proposta diferenciada no sentido de a gente estar contemplando aí um maior armazenamento de água, né? Agora, quando o senhor fala, por exemplo, dessa parceria da Prefeitura com o aeroporto de Viracopos, como vai ser isso? Essa parceria já está formalizada, né? O aeroporto vai estar concluindo já esse projeto, ele vai bancar ele vai bancar a rede e nós vamos, uma parte desse preço do preço dessa obra será abatido do faturamento da água que a gente vai estar levando para lá. Sim. Agora, quando a gente fala um pouco do sistema Cantareira, essa decisão de uso do volume morto, essa questão, inclusive, que a outorga foi até, digamos que suspensa essa discussão nesse momento em função dos ânimos e da situação, como fica Campinas em relação ao sistema Cantareira? Olha, nós somos dependentes do sistema, né? E o fato é que tem ainda muita água lá. Eu acho que a água que tem lá é suficiente para abastecer São Paulo e nós aqui até março no mínimo. Eu acredito nisso, tá? É óbvio que se falar assim, mas e se não chover um ano? Se não chover realmente, nós estamos ferrados, porra, porque não adianta fazer racionamento, não vai ter água para beber. No começo desse ano, o coordenador de projetos do PCJ, José César Saad, ele disse nessa reunião que nós tivemos aqui na Câmara, que ele defendeu, inclusive na época, um racionamento justamente
que ele na época queria que se evitasse o uso do volume morto, que hoje já é uma realidade, dizendo que nós corremos um grande risco de secar o Cantareira. Como vocês encaram esse tipo de previsão? Olha, eu acho que existe muita coisa equivocada, né? O que é reserva? Você tem uma reserva, um dinheiro no banco, aí você fica doente, você não usa o dinheiro? A reserva é para isso. Graças a Deus, nós temos que dar graças a Deus de ter aí a reserva volume morto, que nós estamos usando numa crise bíblica, uma crise que nunca se viu, tá? Que está aí e que nós estamos recorrendo a ela, né? Agora, esse volume, né, com muita comprovação de gente altamente conhecedora, especializada, afirma que a água que está lá é suficiente até março. Agora, não cabe na minha cabeça que não vai chover, tá, de setembro a março do ano que vem. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo acreditar numa situação dessa, porque isso seria um caos, seria um fenômeno, né, que não consigo isso. Então, eu acho que vai chover, ainda que não seja com a densidade que se precisa, e que nós vamos, aos poucos, recuperar o sistema Cantareira, né? Mas a reserva é para isso, não há como se criticar. Se existe reserva, tem que ser usada, até porque não tem sentido. Agora, o que se às vezes confunde é com relação a São Paulo e Campinas. Quando se falar que São Paulo tem que fazer racionamento. Eles, como usam reservatório, então tem uma lógica. Você fez racionamento, você usa menos, preserva um pouco mais aquela água. Isso pode ser discutido. Para Campinas não serve essa discussão, porque Campinas capta no leito do rio. Então, vamos imaginar uma hipótese. Então, vereador, só para o senhor explicar isso certinho, vamos fazer o seguinte, vamos explicar para a população que a gente acaba sendo dependente do Cantareira, como funciona, desde a água que sai de lá, como funciona isso? Então, o Cantareira... É lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Ele fica aqui na região ali de Nazaré Paulista, né, para cima de Atibaia. Ele é um reservatório que abastece os rios, né, na verdade são 2 riachos, que vão dar origem ao Atibaia. E outros também, né, o Capivari, mas só para falar do que vem aqui, que é na nossa captação. E passa, então, a interferir no Atibaia. Ou seja, se tiver mais água saindo do Cantareira para a gente, que hoje está em 3 metros cúbicos por segundo, isso aumenta o volume do Atibaia, melhora a qualidade da água, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que imaginar, porque não é só a quantidade de água, mas a qualidade que ela chega. E quanto menor for o volume, a tendência é que a qualidade seja pior, porque você tem mais resíduos, você tem mais esgoto. São aquelas matérias que a gente começa a ver o pessoal tirando garrafa de onde antes também, mas tinha água, aquela poluição coisa. mesmo da água, né? Não só essa poluição física. Então, é assim que é formado. Então, para nós, o Cantareira é muito importante, porque ele está na origem do nosso rio, né? Do rio Atibaia e assim de outros, mas que depois vai formar o Piracicaba também. Por isso que é a bacia do Capivari, Jundiaí e Piracicaba. Então, é isso que está acontecendo. Nós aqui captamos a água do leito do rio. Então, vamos imaginar, se Campinas fizesse um racionamento voluntário, olha, nós vamos diminuir, vamos parar de captar. O que ia acontecer com aquela água? Ela ia embora, né? Ela ia seguir o caminho americano. Ela não fica guardada. Exatamente. Quer dizer, então não adiantou nada, porque continua tendo pouca água lá e você privou a população. Então, nós nunca defendemos aqui em Campinas, é importante se diga, nossa comissão de meio ambiente da Câmara, e acredito que nenhum outro vereador, nunca defendeu isso. É que algumas pessoas falam sem ter o entendimento. Para São Paulo é diferente porque eles têm reserva. Agora, mesmo para São Paulo é questionável fazer, porque tem toda a questão da pressão das tubulações, são tubulações antigas, isso pode danificar, ou seja, não é uma coisa assim simples de ser feita. Então tem que ser feita com muita cautela. Então lá é uma coisa discutível, mas tem uma lógica. Aqui não é nem discutível e nem tem lógica. Aqui está certo. A água o que dia se que tiver economiza, a água vai racionamento embora. aqui é porque não tem mais água no rio para ser captada, que são as medidas aí de emergência, de contingenciamento que a Sanasa já tem esse planejamento, né? Veio até aqui para nos explicar a respeito disso. Então, aqui em Campinas não cabe racionamento, temos que trabalhar assim e temos que exigir que saia mais água do Cantareiras, porque a bacia doadora é nossa, para que a gente não tenha que passar por isso, porque não tem sentido, enquanto tiver água lá, a gente fazer racionamento aqui. O que é bacia doadora? Bacia doadora significa o seguinte, a bacia nossa, que é essa Capivari, Jundiaí e tem o Atibaia no meio, ela doa para a capital, porque a água que a capital está usando é uma água que não iria para a capital. Se a gente seguir só o fluxo da chuva, da natureza, toda essa água
viria para cá. pra Ela cá. foi represada, ela virou represa. E nessa represa, São Paulo fez dutos que levou transportam pra essa água para a capital, mas elas nunca é diferente do Alto Tietê. O Alto Tietê é outro reservatório que existe, só que aí aquela água vai para o Tietê, que é a água da bacia de São Paulo. No curso Então correto. nós somos a bacia que doa água para São Paulo. Então não tem sentido a nossa bacia ser privada da água. Enquanto houver, claro, pode até acabar, mas enquanto houver, nós não podemos admitir, e isso nós temos defendido, fizemos uma moção aqui na Câmara encaminhada ao governo do Estado para que continue tendo a vazão necessária para que aqui a gente tenha esses 4 metros cúbicos por segundo e não tenhamos que fazer racionamento, tá? Tá certo, nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje trata das medidas que a Sanasa está tomando para que Campinas não seja desabastecida durante essa crise hídrica. E o vereador falava justamente sobre, explicou inclusive como funciona, porque as pessoas sempre ouvem, vereador, nós somos bacia doadora, nós somos isso. As pessoas falam, mas por que o Cantareira influencia? Então também a gente tem essa didática, né? E agora o senhor falou ali no bloco passado que, olha, não é possível que não tenhamos chuvas até março. No entanto, eu preciso perguntar, se não tivermos chuvas até março, o que o senhor falou seria o caos, mas a Sanasa tem um plano B? Ninguém tem. Ninguém tem. Tá? O volume morto, se atender, e eu acredito que ele consiga até março, tá? Nós dependemos de chuvas, tem que chover, né? Porque os rios vão secar. Agora, não é possível uma situação dessa. O governo está adotando em São Paulo uma série de medidas, né? Mas com a previsão de chuvas. Eu gostaria de falar duas coisas que as pessoas cobram muito. Primeiro, o Guarani lá, o aquífero Guarani. Guarani. Isso mesmo, quero ver a próxima pergunta, que eu queria falar. As pessoas falam, por que então não se poços usa? Também, as pessoas falam, mas por que não faz poços em Campinas e tal, como se fosse, né? O primeiro é porque o aquífero Guarani, nós não estamos, ele está na região de São Carlos, é muito longe e tal. São Carlos, né? Para lá. São José do Rio Preto, aquela região, né? Ribeirão Preto. E poços em Campinas, a água, os técnicos esclarecem que nós temos muitas indústrias, então essas águas são contaminadas e também a quantidade não compensa, é muito pouca a quantidade de água, tá? Então, é importante que a população saiba disso, não é que a gente não quer, desconhece, está ignorando. Inclusive, nós tivemos um programa aqui, o vereador participou, o diretor da Ciesp, José Nunes, participou e disse que até as empresas estão pedindo mais essa permissão para que façam esses postos para as empresas, né? E aí, no caso, esses postos as pessoas não podem fazer nas suas casas ou mesmo em grandes condomínios. Não seria viável nesse momento aqui em Campinas. Não seria. A informação que eu tenho dos técnicos, viu? Que é muito pouca água. Tá? Não tem volume suficiente de água para dar conta da necessidade que vai acontecer. E outra coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, o que tem lá embaixo de água, ela vai ser afetada pela falta d'água. Ou seja, ele é abastecido pelas chuvas, é assim que abastece o lençol freático. Sim. Alguns lugares já está rareando, né? Alguns lugares que já usam poços já estão rareando.
E outra coisa, se você começa a ter vários poços, vamos furar um aqui ou ali, isso não é que continua o mesmo volume, começa a diminuir, porque o que tem lá está lá. Quer dizer, a vazão é X, mas você abre um monte de outros poços, aquilo também vai cair. Então, não é uma solução. Ela pode parecer uma solução pontual, mas ela não resolve o problema, porque nós estamos falando do problema de abastecer mais de 1 milhão de pessoas, caso chegue esse ponto crítico que todos nós esperamos que não ocorra. Então não dá para ficar com essas coisas, porque não tem isso, né? Talvez se fosse um aquífero Guarani, que tem um volume maior de água, isso pudesse ser até discutido, mas não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Você tem que ter toda uma condição favorável. Né? E o vereador André, inclusive, comentou no bloco passado sobre a qualidade da água também nesse momento. A Sanasa já teve que tomar algumas medidas em relação ao uso de produtos químicos no tratamento de água. Como está sendo feito isso? Sem dúvida, dobrou a nossa despesa com produtos químicos. Nós gastávamos cerca de 500 mil reais, né? Isso dobrou para 900, 1 milhão de reais mês. Então, quanto mais pior a qualidade da água, mais a gente investe em produtos químicos. Né? E a pergunta que todo mundo, isso vai cair na conta? Não, já está previsto lá, nós temos suportado isso. Sim. Então, olha, nós precisamos das chuvas, né? Certamente elas ocorrerão, né? Fala-se que o El Niño agora deve chegar agora em agosto. Em São Paulo ontem, vocês vão ter que rezar para parar de chover, viu? Em São Paulo ontem, várias pessoas lá estavam dizendo isso para nós. Oxalá que isso aconteça, né? Que nós precisamos de muitas chuvas aí, mas também não precisa chover para criar outra crise aí, né? Sim. Mas enfim, os técnicos dizem que o volume morto está se pedindo uma nova autorização, né? Para uma retirada maior, o segundo. E eu acredito que a gente vai atravessar esse período aí com sacrifício e tal. E depois vai chover, a gente vai realizar as obras importantes. Mas isso não vai, de certa forma, comprometer, então, o Cantareira, mesmo com a utilização do segundo volume morto. Não vai. Isso não vai. O que vai acontecer é que vai demorar. Vai demorar mais para ele se recompor, né? Porque isso é uma coisa... E que já hoje se fala que, dependendo do volume de chuva, pode levar uns 3 anos. Mas tudo depende... Então, mas eu já escutei, inclusive de técnico respeitável da Sanasa, viu? Que se der uma chuva, essa que deu aqui aonde, no Rio Grande do Sul, se aquela chuva lá, 3 dias que enche todo o sistema Cantareira. Então, tudo isso a gente precisa considerar, porque depende do volume, como que vai ser a intensidade, hidrologia, ou seja, como vai ser a quantidade de chuva. Porque não é só a quantidade de chuva, mas aonde ela está caindo. Se cair de um modo geral, ela pode ter um respeito. Agora, se ela cair mais concentrada nos rios que abastecem o Cantareira, ele pode encher com muito mais rápido. O que se fala é o seguinte, se chover a média, o normal, ele vai levar um tempo para se recompor. Óbvio, se você tirou mais água, ele vai demorar um pouco mais. Mas não é que o Cantareira deixa de ter sua função. É claro que a hora que não tiver mais água, ele não tem função. Mas em chovendo, ele vai continuar armazenando e num período X de tempo, dependendo da quantidade de chuva, ele vai estar recomposto novamente. O que nós precisamos fazer é não abrir mão dessas outras medidas, como os reservatórios, manter a economia de água. Dependendo de crise. Para que a gente possa ter uma condição de segurança hídrica, independente de outros fatores. Porque quando o Cantareira foi construído, foi justamente para isso, para dar uma estabilidade hídrica. Só que essa crise mostrou que nós precisamos de mais ações, mais represas, mais medidas que possam dar mais condição de segurança. É isso que nós temos que ter. E se a gente fizer tudo isso, nós vamos garantir, não só para agora, mas para o futuro. Porque é muito importante a gente fazer esse tipo de coisa pensando para daqui 20 anos, 30 anos. Não é uma coisa que você faz para o ano que vem, para daqui 4 anos. E tudo isso tem que manter. Ou seja, nós temos que continuar exigindo que se façam logo os estudos, que se for possível fazer aqui em Campinas, vamos fazer. Então, eu acho que com isso a gente vai estar fazendo uma boa coisa para gerações futuras. Então, já que o senhor citou justamente essa questão de planejamento, eu faço uma pergunta aos dois. Apesar de Campinas ter uma das menores perdas de água na distribuição, o poder público agora deve fazer uma espécie de meia-culpa no que diz respeito a essa crise hídrica, uma vez que em grande parte se fala São Pedro vai mandar chuva e a gente acaba esperando só que a natureza
faça a sua parte e acaba esquecendo, de certa forma, do planejamento público? Bom, eu acho que sempre isso está colocado, quer dizer, quem está administrando tem sempre que ter essa visão. Mas a gente precisa também ter sempre em mente que as coisas às vezes fogem da normalidade. O que está acontecendo agora é uma coisa... Bom, a última vez foi há mais de 80 anos. E, só para você ter uma ideia, e quando aconteceu 80 anos, essa aqui é 3 vezes pior. Então não foi nem igual, foi muito pior. Então não dá para a gente ter também, porque fica... Vou pegar um exemplo do Cantareira, né? Eu não gosto de tirar a responsabilidade. Eu acho que todo mundo tem que ter. Nós aqui, o Arli agora, o governador, quem for, quem passou também, é bom a gente lembrar que deveria ter feito. Mas a gente precisa ver as coisas na dimensão que elas são. Vamos pegar o Cantareira. Em 2010, o Cantareira transbordou. Lembra que tivemos problemas em Atibaia, em Jaguariúna, quer dizer, o volume de água era tanto que não... Algumas cidades ficavam com medo, porque estava abrindo... Estava vindo muita água, Isso. porque não cabia mais no Cantareira. Olha, veja bem, como é que se resolve isso? Aí depois vem uma seca 4 anos depois. O Cantareira estava com água até o ano passado. Então, as coisas, elas não são assim tão lógicas, como matematicamente você fala, vai acontecer isso. Quando você faz em média pode ser assim, um ano deu uma seca muito grave, o outro deu uma enchente, a média vai estar boa. Mas não foi bom nem quando deu seca e nem foi bom quando deu enchente. E isso nós temos que ter. E aí eu queria só... Quando a gente fala de ter reservatório, não é só para falta, é para cheia também. Porque se tiver mais reservatório, você consegue controlar, você diminui a vazão e pode, com isso, ajudar que cidades que estão abaixo do reservatório não sofram as consequências. Então, percebe que quando a gente faz isso, a gente chama isso de regulação hídrica, ou seja, você está procurando, olha, preciso soltar mais água na seca, preciso reservar mais na cheia, não só para ter depois, mas para não provocar enchentes, para não danificar o prejuízo para a cidade, para a população, às vezes até com mortes, né, infelizmente. Então, eu acho que a gente não dá para falar assim, acho que assim, só para você ter uma ideia, normalmente se faz estudos históricos de 50 anos, por exemplo. É claro, alguns são até de 100 anos, mas às vezes você não tem nem dados estatísticos para poder fazer um estudo tão que tem uma dimensão de tempo tão grande. Eu acho que precisa, a crise só nos mostra o seguinte, o que nós temos é insuficiente e temos que tomar medida já para que no futuro não corremos esse risco novamente. Arli. Eu acho que o vereador André foi muito feliz, viu? Era imprevisível isso, tá? Ou se previsível, inevitável. É um tsunami. O que você... Se um governante naquela oportunidade falasse que ia fazer um reservatório, mandavam fazer uma ressonância na cabeça dele. Fala assim, vou gastar $1 bilhão para fazer um novo reservatório. Fala, mas para que, Pois governador? Você está sobrando água ali. Seria uma aventura, seria uma tudo loucura, custa, né? Não é uma coisa... Então, eu acho que não havia como. E agora a crise demonstra que realmente a gente precisa caminhar, fazer essas obras a longo prazo, né, de 40, 50 anos, aumentar a capacidade de reservação, mas nós temos limitações, nós somos seres humanos. Quantas crises? Nós já tivemos apagão de energia, já tivemos apagão de carne, de medicamento, de petróleo, não é? A crise do petróleo gerou aí agora o etanol, uma série de... Então é na crise que a humanidade cresce e amadurece, viu? Então eu acho que nós vamos suplantar isso, sair fortalecidos, né? E uma nova consciência. E para finalizar, então, Arli, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para a população, para quem está nos assistindo, o que a Sanasa, nesse momento, diria para a população de Campinas. Olha, o que eu posso afirmar aos senhores é que nós, governo municipal, né, Sanasa, Câmara, todos nós estamos juntos, irmanados, junto com a população, no sentido de juntos nós atravessarmos essa crise, que requer esforço de todos nós, né? A população está respondendo, nós estamos trabalhando bastante, né? Não tem faltado disposição, né? Liderança do prefeito. O prefeito em todos os momentos teve aí uma atuação fantástica, muito corajosa, né? O prefeito me telefona à noite, de madrugada, como é que tá, vamos lá e tal, enfim, né? Nós estamos muito focados nessa situação. Então, tenho absoluta certeza que tudo que pode ser feito nós estamos fazendo, nós estamos tomando providências, nós não estamos inertes, nós não estamos, Deus disse, ajuda-te que te ajudarei, e nós estamos fazendo isso aí, nós estamos fazendo, nós não estamos somente rezando aí para a crise passar, nós estamos
trabalhando, né? Essa substituição de rede é um investimento enorme, né? São 140 quilômetros, são quase 1.000 quilômetros de substituição de rede. Vai ser Isso é maravilhoso. quase toda a rede, digamos assim, É, ou de não? toda a rede de amianto. 4 anos vai tá? trocar toda. Quer dizer, é maravilhoso isso, a tem nenhum perda lugar de... que Nós vamos ser a primeira cidade a ostentar uma perda de países de primeiro mundo, entre 12% e 15%. Isso é maravilhoso, né? E nós estamos fazendo isso. Enfim, então a população fique consciente, esclarecida que o poder público está trabalhando, estamos irmanados aí para atravessar essa crise, né? Tem cidades que estão sem água e nós estamos tendo água, tá? Graças a uma série de providências e também a compreensão da população. Quer dizer, se fizesse racionamento, nós estamos chegando no mesmo lugar com a conscientização da população. No nosso caso, o racionamento é retirar menos água. É isso, porque nós não temos como guardar água. O nosso reservatório é lá no Cantareira. Tá certo, então, vereador. Só para concluir, eu queria parabenizar a atuação do nosso amigo Arli na Sanasa. É um orgulho, viu, Arli? Um ex-vereador está agora à frente da principal empresa nossa aqui no município e com brilhantismo, né? Tomando atitudes sérias, medidas concretas. Inclusive, caso o pior aconteça, tem estratégia de contingência, porque isso mostra a seriedade, né? Não fica só contando com o acaso. Eu queria aproveitar só esse final para dizer o seguinte: falou-se muito aqui em economia, que é importantíssimo, falou-se em construir reservatórios, também muito importante. Mas eu acho que essa crise também aponta o seguinte: olha o que nós estamos fazendo com a natureza, porque tudo isso também tem a ver com a condição da natureza, porque toda essa água que nós usamos, elas vêm das nascentes. Aquele fiozinho de água que nasce numa nascente, é isso que vai virar um rio. Essa nascente, mais outras. E nós temos aqui na nossa região mais de 400 nascentes aqui no município. Então nós precisamos cuidar dessa nascente. O prefeito Jonas falou que vai mandar um projeto de lei aqui para a Câmara e nós vamos agilizar isso para que a gente possa preservar essas nascentes, possa remunerar, inclusive, os proprietários rurais que preservarem a sua nascente. Eu acho que isso nós vamos dar um salto de qualidade pelo bem da natureza, que está mostrando que quando ela não é bem cuidada, quem paga o preço é a população. Então, quando a gente fala em preservar a natureza, não é uma coisa romântica, só de que é tratar de qualidade de vida. A qualidade de vida passa por melhorar a nossa relação com a natureza. E nesse caso da água, são as matas ciliares que têm que ser preservadas para garantir que os rios não sejam assoreados, para que ele possa ter uma vida saudável, para que os peixes, para que toda a flora do rio possa ser preservada, porque isso é fundamental para a qualidade de água, e também as nascentes têm que ser preservadas. Então, acho que com isso nós temos uma condição de termos uma cidade que é amiga da natureza, que cuida da sua É realmente cada um repensar o seu papel. Exatamente. Obrigado. Tá certo, Júlia. então, vereador. Questão de ordem fica por aqui. Na sequência, você acompanha a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.